Queridos, a paz do Senhor, Irene Quiros, a todos, é um prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje, gravando a pré-aula de número 5, que traz por título A Maravilhosa Graça. Estamos chegando quase ao meio da revista. A aula de número 5 é um título maravilhoso. Falar sobre graça, falar sobre Paulo, falar sobre Romanos, magnífico. Hoje nós vamos iniciar, como sempre, mandando um grande abraço às pessoas que curtem a nossa lição, que sempre espalham no Facebook, no Twitter, no WhatsApp e sempre tem nos mandado escrever. Quero mandar um grande abraço a todos vocês. Nós somos aqui da DTO, Assembleia de Deus, Ministério da Fotone, EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco. Eu tenho grandes convidados de Deus aqui comigo. Eu falei que iria trazê-los. Todo o pessoal da EBJ está comigo aqui, são novos, alguns vocês conhecem, outros vocês não conhecem, vão conhecer daqui a pouquinho. E eu quero iniciar mandando um grande abraço para todo o pessoal da Manaim Imóveis, sempre está conosco, sempre tem nos prestigiado, e principalmente ao nosso querido irmão, ao presbítero Adriano, que Deus possa te abençoar, querido. Muito obrigado por sempre nos honrar e sempre estar conosco, participando e ajudando aqui no EBP. Ao pessoal da Manaim Imóveis, um grande abraço. Quero mandar um abraço ao Fábio Couto da Silva, ao presbítero Júnior e família da Assembleia de Deus São Lourenço, em Minas Gerais. Quero mandar um abraço a Francisca Araújo, a Eliette Moraes, ao meu amigo Elbert, que está fazendo campanha para mim com os Gideões. Eu falei com ele que eu não tenho dinheiro para pagar Gideões, não. Grande abraço, amigo. A Eliane Freitas, a Terezinha Lança, sempre está conosco também. A Maria Nazaré da Silva, lá em Araruana. Grande abraço para vocês, que Deus possa os abençoar. Hoje vamos ler tópico a tópico. E à medida que nós lemos o tópico, nós vamos parar e explicar. Está comigo uma galera aqui top de linha, são meninos novos, meninos que têm consagração e começaram um grande projeto aqui na DTO, que é o EBJ, Escola Bíblica de Juvenis. Eu quero iniciar lendo esses tópicos e vocês vão conhecer no dia que nós lemos. A leitura bíblica em classe é Romanos 6, do 1 ao 12. Eu vou iniciar pedindo ao meu querido professor Jonathan do Juvenis aqui, que também está comigo o Matheus, para iniciar a introdução com o professor Jonathan. Fica à vontade, meu querido. Amém. Glória a Deus, graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na EBP, quase eu confundo EBJ, eu falo, na EBP, Escola Bíblica de Professores. É um prazer imenso. Eu agradeço muito pelo convite do pastor Elias, que tem nos abençoado e tem nos incentivado a continuar. Fiquei com a introdução, eu vou ler a introdução da nossa lição, que é maravilhosa, é isso mesmo, a maravilhosa graça. Amém? A introdução diz assim: o capítulo 5 da Epístola aos Romanos mostra o triunfo da graça sobre o pecado. Paulo já havia falado a respeito da justificação, mas o que significa isso na prática? Que implicações teria para a vida dos crentes? O apóstolo não procurou filosofar a respeito da origem do pecado e suas consequências. Ele buscou mostrar de forma clara como Deus resolveu essa questão. A graça de Deus nos justificou, abolindo o domínio do pecado e fazendo-nos viver livres em Cristo. Nessa introdução, eu queria que os senhores anotassem, você, professor que está em casa, pegue caneta, pegue papel, pegue água, não levante do lugar. Nessa introdução, nós precisamos deixar bem claro que do capítulo 6 ao capítulo 8 são respostas de Saul. Quem é de Saul? No original é Paulo. O hebraico era de Saul, no grego era de Saulo. É por isso que ele tinha dupla cidadania, eles chamavam ele de Paulo. Então, Paulo, eles mostram, ele dá uma resposta a todos que acusavam o Antigo Testamento de oferecer o Novo Testamento de oferecer uma graça barata. Ele vai ser radical, querido, ao extremo nisso aqui. Por quê? Ele tem razão de ser radical nesse tópico de número 6 ao 8. Porque ele precisa ser radical. Porque nós precisamos entender que ele afirma que os nossos impulsos pecaminosos, nossas inclinações ao pecado, já morreram quando nos unimos a Yeshua, quando nos unimos ao Messias. Quer algo sobre isso? Romanos 6, se os meninos tiverem com a Bíblia aberta para mim, Romanos 6, do capítulo 1, Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 6, Mateus, está aí, meu querido? Aberto? Fica à vontade, meu querido. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo
Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Olha que interessante, nós precisamos entender que Paulo agora ele vai recorrer, e ele recorre à figura da morte para simbolizar a separação total entre o pecado desenvolvido no versículo 3 até o versículo 5 em relação ao batismo. Paulo vai fazer uma analogia agora fantástica, de que nós fomos sepultados com Cristo onde? No batismo, na morte. Essa analogia paulina vai nos mostrar que Paulo vai ser duro e enfático, principalmente com os judeus. Isso dessa introdução se deve deixar claro. Então, o capítulo de número 6 ao capítulo 8, Paulo ele vai ser totalmente radical com os judeus sobre os impulsos pecaminosos que temos. Ele vai dizer que nós somos sepultados, que eles foram sepultados com Yeshua. Alguém quer falar alguma coisa dessa introdução, meus queridos? Sim, Mateus, alguma coisa? Pode continuar? Então, no tópico de número 1, que diz os inimigos da graça, com Mateus, fica à vontade, meu querido. Amém. Os inimigos da graça, tópico 1. Antinomismo. Paulo percebeu que a sua argumentação a respeito da graça poderia gerar um mal entendido. Por isso, tratou logo de esclarecer o seu pensamento a respeito do assunto, usando o método de diatribe. Ele dialoga com um interlocutor imaginário, procurando explicar de forma clara o seu argumento. Paulo já havia dito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tal argumento seria uma afirmação ao estilo dos antinomistas, pois estes acreditavam que podem viver sem regras ou princípios morais. Eu sei que você anotou algo, sobre antinomismo e diatribes. Pode ficar à vontade, pode falar. Quando fala que Paulo usou o método de diatribe. Diatribe é dissertação crítica que os filósofos faziam acerca de alguma obra. Era uma crítica severa, era uma crítica exaltada. E o antinomismo, de uma forma mais informal, é que não há princípios morais de Deus sobre o homem. Não há princípios morais sobre isso. Muito bom, eu queria que você anotasse isso aí. Anote isso aí, querido. É importante você levar isso para a sala. E nós vamos ter que bater nessa tecla principalmente sobre diatribe e principalmente sobre antinomismo. Então, Mateus disse aqui que significa então doutrina que nega o combate da lei. Antinomismo original é aquele que nega o conceito moral que Deus colocou sobre o homem. Os antinomistas eles não acreditavam nisso. Então, anti vai ser aí contra e nomos, lei. No significado original, contra lei. Então, os antinomistas eles procuram enfatizar a nova aliança e combate, menosprezam a antiga aliança. Eles não creem que isso deve ficar claro, eles não creem, eles não tinham uma ênfase principalmente no Antigo Testamento. Paulo, ao perceber que a graça ela poderia gerar um mal entendido entre todos os que estavam lendo esta carta, Paulo usa o que nós chamamos então de diatribe, que foi explicado por Mateus, ou seja, ele usa o discurso filosófico. Olha a inteligência de Paulo, ele usa o discurso filosófico como se ele estivesse explicando a outra pessoa. Olha que interessante. Logo, o leitor ele poderia assimilar esse discurso de Paulo e entender que de fato o pecado não reina mais em nós e não pode reinar mais em nós. Então ele tira dos cristãos e nos faz exclusivistas. Por que isso? Porque agora nós nos tornamos dependentes sempre de Jesus. Olha que interessante. Quem tinha um exclusivismo que era o judeu, agora passa a não ter exclusividade, mas nós temos agora exclusividade através de quem? Através de Jesus. Do mesmo modo, nós cristãos, nós não somos exclusivistas, eu vou falar isso aqui, senão vocês vão confundir os termos, nós não somos exclusivistas do Messias, mas nós somos exclusivistas em depender do Messias, porque eles não acreditam e nós acreditamos. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos 6, o versículo de número 17 diz assim, olha interessante: mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina o que fostes entregues. O 18 diz: e uma vez libertos do pecado, fostes feito
Olha que interessante, servos da justiça. Ok? Então anote isso aí. O professor John quer falar alguma coisa, meu querido? Sim, é bom enfatizar também que Paulo ele foi muito inteligente, porque ele vivia numa época de grandes filósofos. Você vê que na nossa introdução ele não usa o termo de filosofar muito, mas na época que ele vivia, ou seja, o antinomismo, a ideia era viver sem regras. A ideia era viver sem regras. Então, o que era passado na época, até pelos próprios grandes filósofos da época, que hoje são considerados, ainda são considerados, Paulo viveu nesse tempo. E é bom justamente ressaltar isso, que Paulo ele foi muito inteligente, porque ele usou de uma forma sábia para falar com o povo, porque havia uma controvérsia desses filósofos com ele, com a palavra dele. Então a gente vê a filosofia entrando no meio e Paulo usando a própria filosofia para debater a filosofia. Eu acho que deu para entender. Eu acho interessante que Paulo, em todo tempo, ele vai se utilizar dos métodos que as cidades tinham. Em Roma, por exemplo, ele vai utilizar a filosofia e vai usar diatribe, e vai usar muita coisa que há discussão filosófica, como o próprio Mateus diz aqui, e nós vamos ver que ele vai utilizar o meio acadêmico que ele tem. Que nós precisamos, eu falava há uns dias aqui na missão, até da DDJ, que nós precisamos valer dos meios modernos para ganhar a modernidade. Não é ser conquistado pelo meio da modernidade, mas sim usar o que nós temos de moderno. Por isso eu quero mandar um abraço para todos os caras amarelos, o professor nem perguntou aí. Eu quero mandar um abraço aqui, nós fizemos uma campanha aqui na igreja, o pastor Marciano, estudando a Bíblia em 3 meses, lendo a Bíblia em 3 meses, foi magnífico, querido. Foi muito bom, com o encerramento foi maravilhoso. Então você, professor, coloca o desafio para a sua classe. Hoje nós queremos algo novo, as pessoas querem algo novo. É um desafio ler a Bíblia em 3 meses. Aqui na igreja muita gente conseguiu. E nós fizemos essa camisa para comemorar a etapa final. Então um grande abraço a todos que conseguiram ler a Bíblia em 3 meses. Ô pastor Elias, e eu estou falar sobre Paulo, é muito bom falar sobre Paulo, porque Paulo ele traz alguns ensinamentos para a vida de hoje. Paulo ele não falava apenas para os judeus, ele falava para os gregos também. Em Roma, a gente vê Paulo, o slogan que está atrás da camisa é #estude para não ser enganado. Então Paulo, ele passa a viver vários contextos na vida dele, mas ele nunca perdeu o principal, o foco, que era Jesus. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, diz assim: Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. No antinomismo não há normas, porque erroneamente aceitam tal pensamento, acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça receberemos. Em outras palavras, a graça não impõe limite algum. Antevendo esse entendimento equivocado, o apóstolo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta é não. A graça não deve servir de desculpas para o pecado. Infelizmente, o antinomismo tem ganhado força em nossa sociedade, passando a ser socialmente aceito até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Esta é uma doutrina venenosa que erroneamente faz com que a graça de Deus pareça validar todo tipo de comportamento contrário à palavra de Deus. Em geral, tal pensamento vem vestido de uma roupagem espiritual, porém o antinomista costuma ser relativista quando se utiliza da expressão não tem nada a ver. Romanos 6, versículo 1. Quem achou para mim da bancada? Mateus 5, pode perguntar, meu querido. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha que interessante. Romanos 6, versículo 1. Guarde isso aqui. Esse texto em especial, ele nos mostra que não é o fato de continuarmos pecando que nos faz agraciados por Deus. Olha que interessante. Pelo contrário, nós precisamos entender que o pecado me faz entender o quanto eu sou carente da graça. Querido, a graça, por sua vez, ela me mostra o quanto a lei é válida, me levando a viver o quê? O favor imerecido de quem? De Deus. E me faz ter uma vida consagrada. Então não é o fato de eu ser pecador que me faça abundante de graça, não.
E isso que nós temos que ficar muito bem explicado. Romanos 6, o versículo de número 15, ele diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? Aí ele responde: de modo nenhum. O 16 ele diz: olha interessante, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 17 ele confirma dizendo: mas a graça de Deus, porque outrora escravo do pecado, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que foste entregue. Aí o 18 ele complementa dizendo: e uma vez liberto do pecado, foste feito servo da justiça. Entenda uma coisa, logo o que nós precisamos entender é que a igreja atual, o termo não tem nada a ver, ele é antinomista. Por que ele é antinomista? Ele nega a lei, ele nega o conceito moral que o Antigo Testamento tem. E quando nós negamos o conceito moral, nós estamos sendo antinomistas. Esse termo, eu vou dizer para vocês aqui, ele vem direto de Satanás. Eu sei que você quer falar alguma coisa, estão seguindo aí? Pode ficar à vontade. É bom esse termo, até grifei aqui, ó, minha caneta é verde, não é rosa, viu, pastor Elias? Para não confundir com a sua. Mas esse termo não tem nada a ver. Eu vi até na verdade, uma expressão de um jovem conversando comigo. Ele dizia: eu acho não, vai ser uma grande placa que vai haver no inferno, vai estar escrito nada a ver, vai ser uma baita ou uma placa. Porque tudo que você vai falar não tem nada a ver. Eu posso fazer isso porque não tem nada a ver. E a gente tem que entender, a gente tem que começar a partir de um princípio e entender o que é graça. Porque a gente pensa: eu estou vivendo no tempo da graça, para mim está tudo, ó, beleza. E não é dessa forma. A graça não é para ser vivida assim. A graça é para viver de outra forma. A gente vê a graça, muitos verem a graça hoje, tipo assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo porque eu vou pedir perdão porque eu estou no tempo da graça. A gente tem que entender que Paulo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, Paulo vivia num contexto histórico muito deturpado. Ele vivia num conceito muito assim, totalmente depravado, uma depravação total, que é a depravação que sofremos hoje. E tudo essa é a resposta. Não tem nada a ver, está tudo normal. A sociedade que emprega as leis hoje, né? Então a sociedade que determina o que é moral, o que é moral. E nós também, cristãos, temos nossa relação de moralidade. O que é moral? Então a sociedade hoje vem, o que é moral para nós cristãos, vem perdendo cada vez mais. E essa questão de graça, a pessoa acaba se escorando em questão de graça e falando: não tem nada a ver, Deus vai me perdoar, e acaba pecando, achando que cada vez mais vai superabundar a graça. Eu acho interessante nisso que o senhor está falando, que nós vamos ver que há uma inversão do que é conceito moral para a sociedade. Antigamente roubar era antimoral. Hoje, se a gente fala que não rouba, a gente faz parte de um grupo seleto. Então, querido, esse conceito antinomista, e principalmente esse não tem nada a ver, está entrando na igreja e enredando muita gente. Eu vejo homens velhos que dizem: não tem nada a ver, e o pecadinho vai entrando, a lascívia vai entrando, a imoralidade vai entrando. Principalmente hoje nas igrejas nós estamos vendo que o conceito moda na igreja, não que você tem que ir desarrumado para a igreja, não, mas o conceito vaidade na igreja são roupas umas mais curtas que as outras, nos mostrando que o mundo é quem está entrando na igreja, não a igreja é quem está mostrando como viver para o mundo. E é importante ressaltar também que a questão do conceito moral hoje ele está se perdendo ao longo do tempo. Na medida que o tempo se passa, esse conceito moral, a gente até falava na bancada da IBJ, que acaba se perdendo os valores, os princípios. Porque hoje a palavra-chave, o pastor Elias há de concordar comigo, e o Mateus, é graça. A palavra-chave é graça. Tudo se apoia na graça. Tudo se apoia na graça. Então eu fiz isso, graça. Eu fiz aquilo errado, graça. Então aí temos que determinar. Vai escorando no princípio graça. Temos que determinar, temos que
que vê, porque o que é moral, continua sendo moral. Continua não. E o que é imoral continua sendo Continua moral. sendo. Eu acho interessante assim. Eu acho que tem gente na igreja que acha que Jesus é curva de rio que para tudo quanto é tranqueira, né? Não, querido, nós precisamos prestar atenção e isso deve ser levado para a sala de aula. Conceito moral. Nesse tópico você deve falar sobre isso. No tópico de número 3, é isso? Isso. O tópico ele vai falar legalismo. Vou falar um pouquinho sobre legalismo com o professor John. Fica à vontade, meu querido. Amém. Em Romanos 6,15, o apóstolo tem em mente o judeu legalista quando pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras da lei, levaria o legalista a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de não estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma como viver santo. Nesse caso, não haveria mais nenhuma barreira de contenção, isso mesmo, contenção contra o pecado. Na mente do legalista, somente a lei de Moisés era o instrumento adequado para agradar a Deus. Isso justifica as dezenas e, às vezes, centenas de preceitos que o judaísmo associou com o decálogo, né? A gente falou sobre isso também. Os legalistas criaram como desdobramento da lei 613 preceitos. A teologia de Paulo irá ensinar que mesmo não estando mais debaixo da lei, o cristão não ficou sem parâmetros espirituais. Pelo contrário, agora ele tem a vida de Jesus Cristo dentro de si, está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem se submeter à letra da lei de Moisés. Olha que interessante, nesse tópico, eu acho muito interessante aqui, um grupo pior do que o que nós tínhamos, que eram os antinomistas, eram os legalistas. Olha que interessante, eles indagavam dizendo que o fato de não termos lei, de não terem a lei, porque Paulo estava apresentando a graça, faz com que todos vivessem ao bel prazer do corpo. Olha o que os legalistas estavam pregando. Então, Paulo agora vai nos combater, mostrando que não são somente os 613 mitzvots, ou mitzvot, no original significa mandamentos, ensinamentos, que impedem o homem de pecar. Todavia, a graça, ela traz consigo o amor. O amor a quem? O amor a Adonai. E, acima de tudo, o cuidado em tê-lo como Deus. Olha o que Paulo prega sobre isso aqui. Esse cuidado de tê-lo como Deus nos faz obedecer, e esse obedecer agora é a primazia de quem o conhece. Esse obedecer é a primazia de quem... Romanos 6, versículo 22 e 23, olha o que ele diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O 23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante. Isso nos mostra que nós o servimos não é porque existe um mandamento para servi-lo. Não, pelo contrário, nós o servimos porque nós o amamos. E amar nos faz ser dependentes dele, nos faz ser e entregar o melhor para ele. Ok? Quer falar alguma coisa sobre isso, meus queridos? Eu quero só falar que quando fala supõe que a teologia de Paulo me ensinar que o mesmo não estando mais debaixo da lei, o cristão não ficou sem parâmetros espirituais. Pelo contrário, agora que ele tem vida em Jesus Cristo dentro de si, está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem submeter à letra da lei de Moisés. Paulo não foi pregar contra a lei. Em Mateus 5, versículo 17, o próprio Jesus fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 15, fala: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum.
não é que ele vem retirar as leis só porque estamos debaixo da graça. Ele fala aqui que agora nós estamos em Jesus Cristo, mas devemos ainda, estamos subordinados à lei de Deus que ele colocou lá, mas com a questão da graça. Eu acho interessante que Paulo faz um paralelo entre lei e graça, nos mostrando que em todo tempo, quando nós olhamos para a lei, nós enxergamos a graça. E quando nós olhamos para a graça, nós enxergamos o mérito de Jesus. Esse é o mérito de Jesus. Qual foi? Cumprir toda a lei. Ok, querido? Sim, Jota, com vontade. A gente vê Jesus fazendo alguns feitos, alguns milagres no sábado, né? Que pode surgir essa dúvida de falar, mas ele fez ele desmereceu a lei porque ele fez uma cura no sábado, né? E a gente tem que entender, ele mesmo fala, ele não veio para desmerecer a lei, ele veio para que ela seja cumprida, mostrando a graça. O aspecto que a gente tem de, igual falamos aqui, da questão pro antinomismo, entra no legalismo também, que o cara que é antinomismo, ele é legalista. Então para ele tá tudo legal, tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Então a gente vê mais um aspecto moral. Aí o cristão entra nessa questão do aspecto moral. Ele continua conservando seus, independente que tá tudo legalizado, ele continua tendo. A gente tem muitas coisas, pastor Elias. Hoje eu estava pensando e conversando com outro pastor, e ele falando comigo, tem muita coisa hoje que a gente segue que não está na Bíblia, mas é moral. Tem muita coisa. Roubar. Tem na Bíblia tem algumas referências sobre roubar. Sim. Na Bíblia. Agora a gente vê outros aspectos que não estão na Bíblia, mas que a gente pratica porque é moral, que é diferente. Ah, porque não está na Bíblia, eu vou fazer. Não, querido, lá na Bíblia, escuta uma coisa, eu vou tomar um tempinho aqui, pastor Elias. A Bíblia foi a seguinte questão. A Bíblia fala sobre fumar? Não. É moral? Para o cristão é uma coisa moral. Como é que eu saio com a Bíblia e saio com um cigarro na boca? É moral, pastor. A gente tem que entender isso, amém? Eu acho interessante que tudo aquilo que faz mal ao corpo é um conceito imoral. É isso que nós temos que ter com cuidado, ok? Então vamos continuar aqui no tópico número 2. Vou prosseguir com os meus convidados, o tópico de número 2, que fala sobre a vitória da graça com o Mateus. Pode ficar à vontade, meu querido. A graça destrói o domínio do pecado. Para Paulo, o pecado era como um tirano impiedoso que não poupava seus súditos. Ele reinou desde que entrou no mundo e seu domínio parecia não ser ameaçado. O pecado dominou os que não estavam debaixo da lei e dominou também os que estavam sob a sua égide. Não havia escapatória por causa do velho homem, uma expressão que para Paulo é sinônimo de natureza caída e pecaminosa, que esse iníquo tirano conseguia reinar. Como se libertar então desse tirano? Paulo mostra que a solução de Deus foi aquilo que lhe servia de base de sustentação, o corpo do pecado. Abre aspas. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado, fecha aspas, Romanos 6,6. O corpo do pecado significa mais do que simplesmente o corpo físico, mas o corpo com algo que instrumentaliza o pecado e que precisa ser destruído. A palavra grega catargio, traduzida em Romanos 6,6 como destruído, possui o sentido de destronado ou tornado inoperante. Foi, portanto, através da cruz de Cristo que esse tirano foi destronado e teve seu domínio desfeito. A graça de Deus triunfou sobre o pecado. Glória a Deus pelo seu dom inefável. E nesse tópico número 2, nós precisamos entender que o termo grego uponomo, que no original significa sob a lei, nos faz entender que o pecado ele reinava desde Adão sem ser ameaçado por ninguém. Por quê? Essa é a pergunta. Por que não era ameaçado por ninguém? Porque o fato de não haver nenhum homem que cumprisse toda a lei. Então ele reinava por não ter nenhum homem que cumprisse toda a lei. Então Adonai, sabedor de tal providência, de tal ciência, de tal fato, ele providencia quem? Ele providencia a salvação através de um homem. E quem vem? Então agora vem o seu filho enviado,
veio o seu Filho amado, enviado para estar num corpo humano. E Yeshua cumpre todos os requisitos num corpo de homem, querido. E isso nos faz ser libertos através do seu sangue. De quê? Do pecado. Entenda que o termo empregado nessa libertação é a palavra grega cartago, lida pelo Mateus aqui, que significa destronado, tornado, inoperante. Através de Jesus num corpo humano, o pecado originário de Adão, ele, quando nós aceitamos Jesus, ele se torna inoperante. Nós temos a raiz, mas ela não domina como dominava no passado. Ela não tem o que nós chamamos aqui no conceito filosófico, de dominar o homem por inteiro, sem que o homem apresente um outro meio de salvação. Agora nós temos Jesus como meio de salvação. Romanos 8, o versículo número 1 diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Tópico 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus cumpre no corpo humano todos os efeitos da lei, nos libertando do velho Adão, raiz pecaminosa. Ok, querido? Quer falar alguma coisa sobre isso? Vou prosseguir aqui. Tópico de número 2 fala assim: a graça destrói o reinado da morte. O apóstolo mostra que o reinado do pecado e o seu domínio caracterizam-se pela morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há lugar neste mundo onde não se sinta as consequências do pecado. Entenda uma coisa, Paulo ele usa com frequência a expressão aí, em Cristo Jesus. Com essa expressão, ele se refere à obra da salvação que Deus realizou através de quem? Através de Cristo. É uma obra magnífica. Por quê? Nós precisamos entender que a morte de Jesus, especialmente através da morte de Jesus, é que temos a ressurreição. Romanos 3, 24, se puderem abrir para mim aí, vou pedir para Mateus em Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus. Então nós precisamos entender que, além dessa expressão Cristo Jesus, eu acho interessante que ela caracteriza o quê? Toda a vida do crente, pelo quê? Pela fé, que se une a quem? Se uniu à pessoa de Jesus Cristo. Então sua morte e sua ressurreição, ele vem acompanhado da libertação. Agora nós estamos seguindo a morte, depois a vida. O pecado morre em Jesus e nós ressuscitamos com uma nova vida em Cristo. Há um texto interessante, eu queria que vocês abrissem aqui, pode deixar aí, Vinícius. 1 Coríntios 1,9, daqui a pouco vocês vão ler para mim, Gálatas 3, 7. Aqui acha 1 Coríntios 1,9, 1 Coríntios 1, o versículo de número 9. Gálatas o quê? E Gálatas 3, 27. Vai explicar sobre o que nós estamos falando. Vai nos dar uma dimensão do que Paulo estava querendo falar. Nós precisamos entender que nós fomos e agora nós somos. Achou 1 Coríntios 1,9? Jonathan, sim, pode ler, meu querido. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é quem? Fiel é Adonai. Ele nos chamou para a comunhão através de quem? De Cristo Jesus. Gálatas 3, 27, Mateus 5. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha que interessante. Então, esta união em Cristo cria também a união entre quem? Entre os crentes. A união que eu tenho com Cristo cria comigo, com Mateus, com Jonathan, com Vinícius, com todos os irmãos, uma união entre o que nós chamamos família cristã. Romanos 12, 25, olha que texto magnífico sobre isso, você vai passar da sala de aula. 12, 25, diz assim, ele diz, olha que interessante, Romanos 12, o versículo de número 5, diz assim: assim também nós,
conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Aí está com o texto de Gálatas aberto, aqui no Gálatas 3:28, vai ler para mim. Então essa membresia, essa união em Cristo, me faz ser membro do corpo de Cristo. Não é só Jesus, mas é uma família que nós chamamos noiva. 3:28, sim, Mateus? 3:28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que interessante. Então essa união que nós temos gera o que nós chamamos de vida eterna. E essa vida eterna nos faz unirmos com Cristo. Ele nos uniu não só no presente tempo com o irmão Jonathan, com o Mateus, com o Vinícius que está aqui filmando, mas nos uniu para a vida eterna. Aí Romanos 6:23 diz o seguinte, olha que interessante. Diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Vida eterna em quem? Em Cristo. Nós só temos vida eterna quando nós aceitamos Jesus. Não existe vida eterna sem Jesus, querido. A morte agora é destruída quando nós vivemos em plena comunhão com quem? Com o próprio Deus. Através de quem? Através de Jesus. É impossível ter comunhão com Deus sem conhecer Jesus. Ok, querido? Quer falar alguma coisa sobre isso? Sim? A gente vê uma diferença, ó. Eu vou num texto de 1 Pedro 1,16, que diz da seguinte forma, 1,16, 1 Pedro 1,16, portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a gente já vê o parâmetro de santidade em Deus. Então nós vemos uma forma, a gente tem que entender que é usado muito esse termo. Eu falava um pouquinho antes da gente iniciar aqui, eu falava com o pastor Elias que muitas pessoas usam onde há pecado, superabundou a graça. Aí nós temos que entender o que quer dizer o texto, porque tem a gente, na verdade nós, que a gente penitenciar, né? Então nós temos que entender que somos a diferença que o mundo procura. Então, o próprio Deus diz, sede santos, Mateus, sede santo, pastor Elias, como eu sou santo. Então, o exemplo é Jesus. Então, nós vemos que nós temos que tomar muito cuidado com esse termo graça. Graça, porque eu ainda continuo falando porque a graça, ela veio para que a gente seja livre, para que a gente tenha vida, e vida com abundância. Eu vou continuar aqui, posso continuar? Tópico número 3, fala a graça e os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado podem ser vistos por toda parte. Podemos vê-los nas catástrofes naturais, nas guerras, homicídios, estupros e abortos. O pecado traz a marca da morte, tanto a morte física como a morte espiritual. O afastamento de Deus são consequências do pecado. Nada podia destruir esse domínio tenebroso do pecado e fazer parar seus efeitos. Todavia, Paulo mostra que a graça de Deus invadiu o domínio do pecado e destruiu seu principal triunfo, o poder sobre a morte. A graça de Deus presente na ressurreição do Senhor Jesus destruiu o poder sobre a morte física, e a mesma graça, quando nos reconcilia com Deus, destrói o poder da morte espiritual. Olha que interessante, querido. Romanos 6, versículo número 14, há um texto chave para você falar sobre nesse tópico de número 3. Acharam aí Romanos 6, 14? Pode ler, Mateus, por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que interessante. Esse termo sobre vós, o futuro do verbo tem um valor aí imperativo. Assim nós precisamos entender que a oração ela vai traduzir-se aí com o pecado não tenha poder sobre vós. O pecado não tem poder sobre vós. É interessante que os efeitos do pecado eles são o quê? Devastadores. Nós temos vivenciados e vistos que na atualidade que muitas pessoas estão com famílias destruídas, estão com casamentos arruinados, emprego arruinado. Por quê? Porque são vítimas do pecado. E o pecado ele gera a morte, e não só a morte que nós chamamos carnal, mas também a morte espiritual. Eu acho interessante que nós devemos refletir aqui, vocês vão concordar comigo a bancada,
Quantos cristãos na atualidade estão mortos espiritualmente por causa do pecado? Quantas pessoas na igreja acham que têm vida, mas já estão afastadas de Deus há muito tempo por causa do pecado? Quantas pessoas brincam com Deus na igreja e na realidade o pecado já cauterizou? Esse tópico deve chamar a atenção na sala de aula e mostrar que no nosso meio atual tem muita gente vivendo em pecado na igreja. E isso é triste, porque não só virá a morte carnal, a morte física, mas também a morte carnal. Quantas pessoas estão desviadas? O plano de Satanás hoje não é tirar a pessoa da igreja, mas é nocauteá-lo no pecado dentro da própria igreja. Porque ele fica dentro da igreja contaminando as outras pessoas. Ah, Jonathan, sim? Sim, hoje eu orava essa semana que passou de oração, pastor Elias, e eu dizia, Deus nos livra da prostituição, que eu acho que é um dos pecados que tem dilacerado. O diabo, a gente não, de novo o termo, nós sempre usamos o termo da seguinte forma: o diabo ele não é inteligente, ele é persistente. Ele sempre ele fica ali jogando a mesma casca de banana para a pessoa escorregar na mesma coisa. Então, o que a igreja hoje tem mais sofrido, eu orava a Deus, talvez eu fiz uma oração, talvez, não sei se era só eu, eu tenho certeza que tinha mais pessoas orando, mas Deus colocou no meu coração de orar: Deus nos livra da prostituição, porque a prostituição é o que tem mais invadido. Ah, Jonatas, é a corrupção dentro da igreja? Não, pensa bem, os jovens hoje estão padecendo por prostituição. A prostituição tem tomado, aí eu vou continuar no texto, no livro de Pedro, que diz assim: sabendo que não, o 18, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. A partir do versículo. Então, sabemos que não foi. Aí a gente vê graça, meu Deus do céu, vamos entender o que é graça, querido. A gente tem que entender o que é graça. Porque, não, se eu dormir com minha namorada ali é pedir perdão e tá tudo legalzinho aí, eu não vou fazer mais nada. E se eu cair de novo, porque é graça, né, pastor? E temos que ver isso. Eu vejo hoje na atualidade uma igreja que está inoperante por causa do pecado. Muitas pessoas estão em iminente queda por causa do pecado na igreja e não entende que as pequenas falhas é que levam o homem a cometer os grandes delitos. Na atualidade, quando nós falamos sobre prostituição, não é só prostituição carnal. A idolatria é uma prostituição contra Deus, sim, das piores para Jerusalém. Jerusalém foi levada em todo tempo em cativeiro por causa da prostituição a outros deuses. O Paulo chega a dizer que transformaram a imagem do Deus incorruptível a figura corruptível, a aves, a quadrúpedes e por aí vai, a figura de anjos e homens. E essa atualidade nós estamos vendo semideus dentro da igreja. Esse é o problema. Quantas pessoas fazem semideus na igreja? Eu amo o pastor fulano, só vou no culto se o pastor fulano tiver, se Silas Malafaia tiver, eu vou. Então são semideus na igreja. Esse é um perigo. Pastor, eu li sobre esse assunto, eu vou falar também mais um pouquinho. Essa prostituição aí, querido, não é apenas a prostituição de dormir com uma pessoa sexual. Não é só uma prostituição sexual. A gente não está falando. Eu ouvi de uma aluna, aqui eu assisti uma aula, na parte da secretaria, eu estava escutando uma aluna, ela apresentando um trabalho, e ela falou: tem como eu prostituir o meu espírito? É quando Deus manda falar e eu não falo, eu estou prostituindo o espírito. E eu achei esse exemplo dela, ela falando sobre isso. Um abraço para você, Thaís, Deus te abençoe. E ela falando sobre isso e eu pensando, justamente, tem como. A prostituição não está ligada só ao ato sexual, querido. Temos que entender que a gente está, às vezes, nós estamos profanando o sagrado. E a gente tem que falar isso. Principalmente dentro de Deus, porque quando nós nos acovardamos, a Bíblia diz que os covardes ficaram de fora. Isso é Apocalipse, é claro dizer isso aí. E nós temos que entender essa questão. Não é essa prostituição apenas aí. Nós temos que entender que a casa não é minha, a casa não é sua, a casa não é nossa. Então, cuidar da casa é um papel seu e meu.
Amém? Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala os frutos da graça, com o professor Jones. Fica à vontade, meu querido. Amém. A graça liberta. A graça é libertadora, está escrito em Romanos 6,14, e produz frutos para a nossa santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Somente a graça seria capaz de desfazer o domínio do pecado. A Bíblia afirma que quem comete pecado é escravo do pecado. E mais, o escravo não possuía domínio sobre o seu... É muito profundo isso, pastor. É muito profundo isso. Glória a Deus, aleluia. Muito profundo mesmo. Aleluia. E mais, o escravo não possuía domínio sobre o seu arbítrio. Essa situação mudou quando a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo entrou na história e desfez o domínio do pecado. Paulo afirmou que o pecado terá domínio sobre vós. Somos livres em Cristo. Essa liberdade é uma realidade na vida do crente. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Romanos 6,22 diz o seguinte, olha que interessante. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A afirmação de Paulo nesse texto nos mostra e nos leva a entender que o termo graça, o que é graça? Favor que se dispensa ou se recebe, mercê, dádiva no original. Na teologia nós dizemos que graça é o dom que Deus concede aos homens e os torna capazes de alcançar a salvação. Olha que interessante. Então a graça ela vai além da liberdade carnal. Ela nos leva a uma vida de santificação. Enquanto o pecado não permite seu amo ter arbítrio ou ter livre-arbítrio na originalidade, a graça ela nos leva a vivê-lo ou vivê-la no original. Por quê? Porque nós fomos libertos através de Jesus do velho homem. Havia a predestinação de Adão, de todos os descendentes de Adão ao inferno. A predestinação existia em Adão. Agora, quando Jesus vem, há uma quebra do que nós chamamos predestinados, e nós então, a nós é apresentado a graça. Ou seja, volta a reinar o meu livre-arbítrio. E eu tenho a escolha entre Yeshua e a escolha entre Satanás. Agora, Jesus aniquila a predestinação do velho homem e nós temos no tempo presente o que nós chamamos de eternidade. Quando eu acho algo sobre isso, Romanos 6,23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Onde estava? Em Adão. Mas o dom gratuito de Deus, manifestado através de Jesus, nós vamos dizer isso aqui, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está o livre-arbítrio? Ele se manifesta quando eu aceito Jesus ou não. Eu posso aceitá-lo ou não. Mas em Adão todos estão condenados. Predestinação. O que quer falar alguma coisa sobre isso? Pastor, eu estou aqui, graças a Deus, assim, nessa lição sentimos muita presença de Deus, porque algo que vemos na atualidade é que tem pessoas que não querem abrir mão da natureza adâmica. Eles não querem abrir mão dessa natureza de jeito nenhum. Porque eu vivo debaixo da graça, mas a natureza adâmica está ali, que é a natureza do pecado. Ela está ali. Então nós vemos o véu sendo rasgado de alto a baixo, quando Jesus morre, o véu sendo rasgado para indicar assim, agora você tem livre acesso. A natureza adâmica ficou lá atrás, tá? Eu estou te mostrando aqui a graça, o véu foi rasgado. Mas, querido, vamos entender que a presença de Deus é coisa magnífica nas nossas vidas. É um diferencial. Se continuamos a viver o velho homem, como, pois, vós conseguireis viver um novo homem? Como? Não tem como eu viver o velho homem e o novo homem. Não tem como. Tem como de uma fonte jorrar duas
duas águas, uma doce e outra salgada, não tem como. Eu fico imaginando, nós estávamos há um pouco aqui atrás falando de questão moral. E falando aqui que quando, antes de Jesus vir, nós éramos escravos do pecado. Imagina a sociedade. Vamos pensar que Jesus não viria. Imagina se não viesse, como a sociedade estaria hoje. Graças a Deus que ainda nós temos a igreja que tem princípios morais e ainda tem garra. Mas imagina se Jesus não viesse, como essa sociedade estaria moralmente. E pensamos também que, graças a Deus, nós temos hoje a nossa igreja que tem princípios morais e éticos também, que faz parte do mesmo pacote aí. Eu quero mandar um abraço para Jonatas, né, aqui da igreja, meu grande amigo Jonatas, obrigado, sempre está conosco, sempre curte, sempre fala sobre esses conceitos e ele adora essa parte dessa lição. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que fala sobre as exigências da graça com Mateus. Fica à vontade, meu querido. A exigência da graça. A graça liberta, mas ao mesmo tempo tem suas exigências. Isso fica claro pelo uso dos termos considerar, que no original logizomai significa reconhecer, tomar consciência. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,11. Em Romanos 6,13, a palavra apresentar, do grego paristeme, significa colocar-se à disposição de alguém. Nem tão pouco apresentei os vossos instrumentos ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Olha que interessante isso aqui. Eu achei que eu estava estudando isso lá em casa e eu estou utilizando com essa lição a tradução do Novo Testamento em hebraico. Interessantíssimo. David, é fantástica essa tradução, tem muita coisa boa, eu te aconselho a comprar. A graça que ela traz consigo exigências não só no mundo carnal, mas também no mundo espiritual. Então a palavra logizomai, lida por Mateus aqui, significa ter consciência. Agora, ter consciência de quê? Essa é a pergunta. Nós precisamos entender que nós temos consciência de que agora nós somos nova criatura. E como nova criatura, nós temos a consciência de que nós morremos para o pecado. É por isso que Paulo diz em Romanos 6,11, ele diz assim, assim também vos considerei os mortos para o pecado. Olha que interessante, mortos para o pecado. Entenda que nosso papel como cristão é nos apresentarmos como instrumentos vivos dentre os mortos. Aí entra a palavra grega paristemos. Paristemos significa colocar-se à disposição. À disposição de quê, professor Elias? Professor Elias, à disposição de quê? À disposição do que nós estamos fazendo aqui hoje, querido. Do que você está fazendo. Acho que esses meninos estão aqui hoje gravando, eles não estão se colocando à disposição? Eles estão se colocando à disposição de quê? À disposição do Evangelho. O termo paristemos significa se coloque à disposição para que o Evangelho cresça. É isso que Paulo está falando. Então, esse testemunho que eu tenho eu uso o meu corpo, eu uso o meu intelecto, eu uso a minha mente para colocar-me à disposição para que o Evangelho cresça. Ok, querido? Quer falar uma coisa sobre isso, Jonathan? Eu vou continuar aqui. O tópico de número 3, não é isso? Fala, a graça santifica. Paulo revela que um dos efeitos imediatos da graça é a justificação. E o outro é a santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A palavra santificação, que traduz o grego agiasmos, mantém o sentido de separação. A graça nos libertou e nos separou para Deus. A santificação aparece nesse texto como um fruto da graça. No ensino de Paulo, a santificação ocorre em 2 estágios. Primeiramente, somos santificados em Cristo quando o confessamos como Salvador de nossas vidas. Na teologia bíblica, isso é conhecido como santificação posicional. Por outro lado, não podemos nos acomodar, mas procurar a cada dia nos santificar. Isto é, nos separar para Deus. Essa é a graça progressiva. Aquilo que existe como um processo na vida do crente. Mateus, fica à vontade, quer dizer alguma coisa? Jonathan, não, sim? Amém. Querido, olha que interessante.
vocês vão prestar bem atenção, se quiser anotar isso aqui, vai servir muito para a vida de vocês. Olha que interessante. A graça, por si mesma, ela produz a santificação. Por quê? Nós sabemos que nós fomos comprados por quem? Pelo sangue de Jesus. Ok? Até aqui? Temos, então, que segui-lo como mestre. Concorda comigo? Amém. Então, esse tempo que nós seguimos ele como mestre, ele cumpre a promessa em nós, em todos nós. E qual é a promessa? Romanos 6, 22. Essa é a promessa que nós precisamos entender, que ele vai cumprir quando nós estamos seguindo. Romanos 6, 22, achou aí, Mateus? Sim. Amém. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, essa separação de seguirmos Jesus agora, ele cumpre essa promessa e nós atingimos o que nós chamamos de vida eterna. E para atingirmos essa vida eterna, é necessária a separação, a santificação. Aí entra o termo grego agiasmos, ou seja, a santificação, segundo o que o escritor Paulo, que tudo indica que é Paulo que escreveu Hebreus, vai dizer que ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 diz: sem a santificação é impossível alguém ver Deus. Hebreus 12, 14, que sem santificação, sem a santificação ninguém verá Deus. A santificação vai passar por dois estágios. O primeiro, nós somos santificados por Cristo Jesus, quando nós aceitamos Ele como Senhor. Aí nós temos a santificação posicional, porque a posição santa diante de Deus pela redenção de Cristo. E segundo, a santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É no qual o crente em Cristo se encontra num processo de santificação através da palavra de Deus. Então, João 17 vai falar muito sobre isso. Então, os crentes, eles são exortados a crescer a graça. 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento. Também é o processo progressista. E eu acrescento um que a revista não colocou, que é a santificação completa e perfeita, que é o estágio que os crentes conhecerão quando viver a experiência de ter um corpo glorificado. Nesse estágio, ele só vai se completar, ele só será completo. Romanos 8,30 fala sobre isso. Quando nós estivermos com Cristo, quando a igreja for arrebatada. Romanos 8,30 diz, olha que interessante, Romanos 8,30 fala o seguinte texto: e o que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, a esse também justificou, e os que justificou, a este também glorificou. Então o estado da predestinação, ele só é pleno quando nós estivermos lá nos ares com Jesus em um corpo de glória. A conclusão, vou deixar aqui com o meu querido amigo Mateus, fica à vontade, meu querido. Conclusão, vimos nessa lição que somos inimigos da graça e os seus frutos. Tudo que temos e tudo que somos só foram possíveis pela graça de Deus. Essa graça que trouxe salvação, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado em todos os homens. Que viemos viver segundo a recomendação de Tito, renunciando à impiedade e vivendo neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Eu me despeço de vocês aqui com considerações finais dos meus amigos Mateus e Jonas. Fica à vontade, meu querido. Amém. Nessa conclusão, já concluindo nossa revista, nossa lição de hoje, vemos que não existe graça sem alguns pré-requisitos. Não existe. Graça só é graça se houver santificação e os demais requisitos que aqui foram falados. João 17, o próprio Jesus, fazendo uma oração, ele diz isso aqui, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que viemos andar segundo essa verdade, a palavra de Deus é a verdade. Muito obrigado, quero agradecer ao pastor Elias pelo convite, fico lisonjeado, pastor, muito obrigado mesmo. E Deus abençoe a cada um professor e a cada um aluno que também vai assistir essa lição, em nome de Jesus, amém? Amém. Venho agradecer ao pastor Elias, uma honra estar participando da EBP em Foco, primeira vez. Quero deixar um abraço, né, professor Jonas, ao pessoal da EBJ, Escola Bíblica dos Juvenis, já fazendo um merchan aqui dentro da EBP em Foco.
Você que ainda não acessou lá o EBJ, assista lá, bênção de Deus. Agradeço muito a Deus por estar participando, que Deus venha abençoar cada vez mais essa lição. Eu queria deixar aqui para vocês, querido, espalhe o link. Sei que todo mundo tem juvenis na igreja, tem jovens na igreja. Aproveite e assista o vídeo do EBJ, são os meninos consagrados a Deus. Quero deixar um grande abraço para o Vinícius Thier, aniversário dele, Deus possa te abençoar, meu querido. Te conduza num caminho de paz, cheio de segurança e, acima de tudo, que você cresça esse homem de Deus vitorioso, principalmente sempre presente na casa do Senhor. Querido, não se esqueça, divulgue, se inscreva no canal, assim como nós postarmos um vídeo novo, você vai receber esse vídeo imediato. Paz seja com todos. Amém.